pastor da igreja estiver de pé, o diabo não te resiste. Meus bravos, vamos tomar Canudos! Viva a República! Aproveitando o pequeno trecho do filme Canudos que acabamos de ver, que tal a gente começar com uma análise do movimento de Canudos, que perpetuou no período de 1896 a 1897. O movimento de Canudos, que ocorreu no sertão baiano, simplesmente levantava uma incógnita. A seca da época, a fome, a miséria. E simplesmente um carinha chamado Beato Conselheiro, mais Antônio Conselheiro, famoso líder de Canudos, simplesmente passeava pelo interior baiano e por cada vila que ele passava, por cada cidadezinha, ali ele criava uma igreja ou um cemitério. Antônio Mendes Maciel. Imagine o contexto da época. A maior seca já registrada no Brasil. Você simplesmente tem uma família com vários filhos e uma vaca. Este homem chega perto de você e diz: siga-me, que eu lhe dou, água, o que comer, terra. Você olha para sua vaca e a vaca acaba de morrer. Sem nenhuma outra oportunidade naquele sertão seco, o que você faz? Você segue Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro simplesmente vai criar o Arraial de Canudos. Bom, este movimento Canudos, ele vai ser criticado por dois pontos. O primeiro, a Igreja Católica, porque simplesmente devido ao messianismo rústico de Conselheiro, retirava fiéis das mãos da Igreja Católica. E segundo, criticado pelos coronéis, que tirava apoio político, que tirava mão de obra deles. Bom, foram 4 expedições que figuraram o cenário de Canudos, contra o movimento de Canudos. Vale ressaltar a participação do jornalista Euclides da Cunha, criando uma memorável obra denominada Os Sertões. Segundo Conselheiro, segundo as profecias de Conselheiro, 3 das expedições Canudos venceria. Uma, a última, lógico, ele seria derrotado sem a presença de Conselheiro, que já deveria estar morto naquele momento, segundo a profecia dele. Segundo o Conselheiro também, ele afirma que Canudos simplesmente seria destruído pelo fogo das armas, pela água e pelo vento. Fato este que eu menciono já já. Canudos caía por terra na 4ª expedição. Mais de 15 mil homens, 15 mil soldados brasileiros para acabar com aquele conflito civil que manchava o cenário político brasileiro dentro da República Oligárquica. Realmente, Canudos foi devastado. Mulheres e crianças foram presas, a maioria, vivendo naquela sociedade coletiva, e os homens, na maioria, foram mortos. Canudos em si caía pelo fogo das armas. A água em si foi porque o arraial de Canudos, ele simplesmente virou um açude depois. E o vento é porque esse mesmo açude, com o tempo, veio a secar. E com a queda do nível da água, o arraial de Canudos começou a reaparecer e a ação do vento começou a destruir Canudos. Era um movimento que o governo conseguia conter no ano de 1897. Porém, este movimento chegou a influenciar outros, como, por exemplo, o contestado, que já já a gente fala. Outro movimento que a gente pode ressaltar aqui ocorreu no ano de 1904, a chamada Revolta da Vacina. Mas o que foi a Revolta da Vacina? Simplesmente
o prefeito Pereira Passos, na presidência de Rodrigues Alves, tá, entre 1902 e 1906, tentou reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, transformar o Rio de Janeiro na cidade-luz, né, sendo uma cópia de Paris, já que o Buenos Aires estava sendo construída conforme a cidade de Londres. A ideia era reurbanizar, expulsar pobres, expulsar negros do centro do Rio, acabar com os cortiços. Cortiços esses que, como por exemplo, no século XIX, o prefeito Barata Ribeiro veio a destruir o principal de todos, né? O chamado Cabeça de Porco. No início do século XX, Pereira Passos tentava fazer a mesma política. Que política? Acabar com os cortiços, moralizar o centro da cidade, criar avenidas largas para que turistas pudessem ver. Essa urbanização levou a um processo de vacinação obrigatória, implantado pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Rodrigues Alves, Pereira Passos e Oswaldo Cruz se uniram para promover essa vacinação obrigatória. Imagine uma população leiga, cuja oposição joga nos jornais e revistas imagens que a vacina trazia doenças. Imagine vocês, uma cabeça de boi nascendo de um joelho da pessoa, né, um nariz de boi nascendo. Imagine isso. O povo estava com medo. Com a vacinação obrigatória, a imposição dessa vacinação, ocorreu uma invasão aos domicílios. Logo o povo se rebelou. É o que nós chamamos de revolta da vacina. As consequências da revolta da vacina foi o aumento do processo de favelização no Rio de Janeiro e a imigração de muitos indivíduos que viviam no centro do Rio para regiões da Baixada Fluminense, ou seja, indo povoar o subúrbio do Rio de Janeiro, como hoje conhecemos de Baixada Fluminense. Outro movimento interessante que foi citado no início da aula foi a revolta da Chibata. Lembra da música do início da aula? Salve Almirante Negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais? Pois bem, a revolta da Chibata de João Cândido vai apresentar como característica principal a questão dos castigos corporais aplicados pela Marinha Brasileira. Castigos esses que levaram João Cândido a promover um motim, reunindo vários marinheiros, reunindo vários navios contrários à política da chibatada no ano de 1910, o que nós denominamos de revolta da Chibata. Qual foi o desfecho dessa revolta? Pois bem, simplesmente a Marinha prometeu acabar com os castigos corporais, o que não ocorreu de imediato, mas progressivamente isto veio a ocorrer. E João Cândido foi promovido, entre aspas, ao título de primeiro almirante negro na Marinha Brasileira, ou seja, naquele cenário de época. Outro movimento muito interessante para a gente é a chamada Revolta do Contestado, que ocorreu no sul do país, né, no ano de 1914, com as características próximas ao movimento de Canudos. Lembra que eu tinha falado que o movimento de Canudos ele influenciou outros movimentos no Brasil? Um exemplo é simplesmente a Revolta do Contestado, que ocorreu no ano de 1914, que teve como um líder messiânico daquela região, simplesmente José Maria. Era um líder messiânico que ficou conhecido como fanático. Não é à toa que na região sul em si, a Guerra do Contestado é conhecida como Guerra dos Fanáticos, propaganda do governo para simplesmente fazer com que a população não aderisse ao movimento do contestado. O contestado que tinha como característica principal a luta pela fome, pela miséria em si da sociedade, pela desigualdade social apresentada e principalmente a contestação de territórios. Na visão dos fanáticos, simplesmente eles queriam o apocalipse e a partir do apocalipse você construiria uma sociedade dividida igualitariamente entre os membros. Não preciso falar que a revolta do contestado, como todas as outras rebeliões, foram contidas pelas forças do governo federal. Um outro movimento que perpetuou durante várias décadas, por mais de 3 décadas,
foi o banditismo social, conhecido popularmente como cangaço. Nunca ouviram falar do cangaço no interior do Nordeste? Figura dos cangaceiros, maior de todas, Lampião e Maria Bonita, o nosso Robin Hood brasileiro, roubava dos ricos e fornecia pouco para os pobres. Grupo de cangaceiros que foram caçados pelos governos. Só para lembrar que na época da coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, na década de 20, Lampião, que era procurado pelo governo, foi contratado pelo governo. O governo forneceu armas para Lampião caçar Luiz Carlos Prestes. Tá? Só para lembrar que Lampião também não ficou só contra o governo. Teve um momento que ele ficou a favor do governo. Lampião e o cangaço. Vai dizer que vocês nunca ouviram falar numa musiquinha bem simples? A avó de vocês nunca cantou? Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensinas a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Essa música era cantada geralmente pelos cangaceiros quando eles matavam o inimigo. Após matar o inimigo, o líder do grupo gritava, olê, mulher rendeira, e os demais acompanhavam a música. Interessante, né? Bom, o cangaço, o banditismo social, apresentava como característica aquele cenário do sertão nordestino de seca, de miséria, onde os coronéis dominavam a região e dominavam a principal fonte de água daquela época. O cangaço foi combatido duramente pelas forças do governo. Saindo das rebeliões oligárquicas, essas que nós acabamos de citar, as principais, nós também